aquilo que Deus preparou nesta noite. Quem precisa de uma palavra? Você precisa de uma palavra? Você veio para ouvir Deus nessa noite, irmão? Alguém veio aqui nessa noite para ouvir Deus? Ou porque alguém me trouxe, ou porque alguém me convidou? Alguém precisa ouvir Deus? Daqui a pouco nós já vamos pedir para Deus falar, continuar a falar conosco, porque Ele já está falando, amém? Desde que nós chegamos nesse lugar. Salmo 73, aleluias. Salmo 73, verso 1 não, número 1, Salmo não tem verso, né? Salmo 73, número 1, a Bíblia vai dizer, quem achou diga amém. Amém. Quem achou diga amém. Amém. Glória a Deus. Com efeito, Deus é bom para com Israel. Quanto a mim, quanto a você, quanto a nós, porém, quase resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus pés. Andando um pouquinho, ganhando um pouquinho de tempo, número 13, a Bíblia diz: com efeito, inutilmente conservei o coração puro e lavei as mãos na inocência. Já o 17 vai dizer: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Para encerrar, número 21, quando o coração se me amargou e as entranhas se me moveram, eu estava embrutecido e ignorante, como um irracional à tua presença. Pode botar a Bíblia na cadeirinha, vamos orar por mais um momento. Espírito Santo de Deus, meu Pai, nós nos submetemos à tua palavra, nos rendemos a ela, nos sujeitamos a ela. Que o poder da tua palavra, o poder do teu evangelho, vinha de encontro a este homem, a esta mulher. Espírito Santo, tu és real, tu és uma pessoa. Fala a cada coração, toca a cada coração, Pai. Como filhos, herdeiros legítimos, mas ousados, te dizemos: não sairemos daqui sem que o Senhor nos toque, sem que o Senhor fale aos nossos corações, sem que possamos ver a tua glória, Pai. Por isso te peço, mande nesse lugar um espírito da ministração, um espírito que nos convença. Pedimos acima de tudo o agir de Deus, sim, porque a Bíblia diz que agindo Deus, não há ninguém que possa impedir. Não há coração duro, não há mente incrédula que possa te resistir, Pai. Não leve em consideração a minha vida, Senhor. Homem limitado que sou, falho, pecador, humano. Mas uma coisa eu te peço, eu me esvazio de mim mesmo, da minha vontade, daquilo que eu quero, para que o Senhor cresça nesse lugar. Nós requeremos, nós invocamos e declaramos que a tua glória cresça nesse lugar, Pai. Que a tua glória resplandeça nesse lugar, em nome de Jesus Cristo. Segundo a profecia de Jeremias, Pai, encha a minha boca, Senhor. Coloca apenas em mim palavras que venham de ti. Impeça palavras, movimentações que sejam minhas, porque afinal de contas é só o Senhor, e através do Senhor, que tem o poder de transformar nossas vidas. Liberdade, Espírito Santo, para que o Senhor continue nesse lugar e conclua a obra que o Senhor começou nesta noite, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar, fique à vontade, acomode-se. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava comentando aqui no domingo passado. No domingo passado Deus nos trouxe uma palavra forte, né? Na quarta eu não pude estar aqui, mas também Deus falou fortemente nessa casa. Mas antes de ir embora eu chamei alguns irmãos e disse: irmãos, a grande situação não é porque Deus se moveu fortemente
em relação às nossas vidas. Eu estava falando para o Kleber, eu disse o melhor de tudo, porque não é o pior, o melhor de tudo, é que já tem algo no meu coração para domingo que vem, a não ser que Deus mude. E eu ainda falei para ele o tema, o tribunal de Deus. Ele disse, pastor, depois de hoje mais um tribunal, eu disse, irmão, a não ser que Deus mude. Deus é tão bom que Deus mudou, olha só, graças a Deus, Deus mudou no meio do caminho. E aí nos direcionou essa palavra. Quem sabe, não sei para quando é o tribunal de Deus, mas tudo tem o seu tempo, diz Eclesiastes. Mas que bom que você veio nessa noite, que bom que não é tribunal de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. O tema da mensagem nessa noite é Santuário de Deus. Amém. Olha para quem está do seu lado, olha para o seu irmão e diga Santuário de Deus. Esse é o tema da mensagem, que Deus, graças a Deus, mudou no meio da semana. Santuário de Deus. Mas se você quiser, você pode falar no tribunal. Se você quiser mesmo, amém. Queridos amados irmãos, esse texto é um texto muito conhecido, né? Já ouvimos, já pregamos, talvez não tanto vivido como ouvimos, não tanto aplicado como pregamos, ou como deveria ser, mas de todo modo, né, Deus sempre tem algo nas nossas vidas, e o objetivo de Deus com certeza é nos tornar pessoas melhores, e o meu desejo é tudo aquilo que esse homem aprendeu e viveu do Senhor, possamos também de conformidade nessa noite, desde que o personagem principal não seja Asaf, mas desde que o personagem principal desse texto seja eu e você, amém? Então, já de antemão quero te convidar a se inserir nesse contexto, porque é a única forma de nós sermos abençoados pela palavra do Senhor. Asaf, quem era Asaf? Asaf era um levita, um sacerdote, um homem de Deus, um homem que assistia na casa de Deus, um homem, para vocês terem ideia, que quando Davi teve a ideia dizendo, Senhor, por que a gente não faz um templo? O Senhor já passou gerações, já habitou em tendas, por que não agora consagrar um templo, levantar um templo? E Deus se agradou da ideia de Davi, porém ele disse, mas você não vai fazer, você não poderá fazer, porque as suas mãos estão manchadas de sangue. Por sua vez, quem fez o templo? Salomão, filho de Davi. A Bíblia diz que Deus, ele deu tudo, a medida, Deus tudo, ouro, Deus deu a madeira, tudo de conforme como Deus queria que fosse levantado o templo. A Bíblia diz que na inauguração do templo, no dia da inauguração do templo, culto de ações de graça, esse mesmo Asaf era o regente do coro, era o líder do ministério de adoração. E a Bíblia diz que esse homem, a história fala que esse homem, ele se preparou de 6 a 8 meses numa canção, para o dia de ações de graça, no dia da inauguração do templo, ele preparou uma canção de 6 a 8 meses, ficou só naquela canção. Então, pastor Jorge, toda segunda-feira, Asaf vinha com seus irmãos, companheiros de caminhada, e ensaiava uma só canção, Flávio. E aí chegou na hora, no dia na inauguração do templo de Salomão. Vocês conhecem a história. A Bíblia diz que a nuvem veio e cobriu o templo, e quando a nuvem vinha era o sinal da aprovação de Deus. Mas a Bíblia diz que não foi apenas a aprovação de Deus. Num determinado momento aquela nuvem ela desceu do templo e tomou todo o templo. E a Bíblia diz que aquela multidão que estava no templo, e até mesmo os que estavam ao redor do templo, não puderam ficar de pé, tamanha glória que desceu naquele lugar. E quem era o regente daquele coro? Asaf. A Bíblia diz que a aprovação de Deus foi tamanha que ele mandou a glória dele. Aquilo que Asaf, aquilo que Salomão e todos que contribuíram para edificar o templo foi com tanta perfeição, com tanto amor, foi coração, que Deus não apenas mandou a nuvem, Deus fez com que a manifestação teofônica de Deus se apresentasse na vida de cada filho. E Asaf era um homem responsável por atrair a presença e a glória de Deus. Um homem com muita diligência, muito temor, uma canção apenas, durante 6 meses, 8 meses, ofereceram a Deus. E esse mesmo Asaf, na verdade, é o personagem principal do texto. E a Bíblia diz, o texto começa com algo
que na verdade não é algo particular de Asaf, isso é algo que todo ser humano ou já passou ou vai passar. O que acontece aqui na vida de Asaf, embora seja um homem de Deus, um homem que tem um ofício importante na construção do reino, um homem de Deus que assistia na casa de Deus, que servia o Senhor, mas mesmo assim ele não estava isento de externar sua humanidade, não estava isento de poder derramar o seu coração diante de Deus. Um levita, um sacerdote, separado por Deus, mas mesmo assim a Bíblia está dizendo que foi um homem que quase se desviou, um homem que entregou para Deus as suas lamentações, um homem que de uma forma verdadeira, nobre. Por que é nobre? Porque nós temos que entregar aquilo para a pessoa que vai resolver a nossa vida. Não é entregar os lamentos por irmão, para algum familiar que não vai resolver a nossa vida. É salutar o que ele fez, porque ele entregou para Deus. E eu dei um testemunho um dia desses, que faz uns 10 dias que eu estava aqui nesse mesmo lugar de manhã, e eu entreguei os meus lamentos para o Senhor. Eu não saí lamentando, murmurando para pessoas, porque pessoas não vão mudar. Agora eu entreguei para Deus, eu expus a minha humanidade para Deus. Eu fiz a minha queixa para o Senhor, e não é pecado se queixar para Deus, porque Ele vai poder resolver. Então, embora sendo um homem de Deus, um homem cheio de Espírito Santo, um homem que, com toda a sua vida, era um adorador, a Bíblia diz que ele quase se desviou, ele externou sua humanidade. Um homem de Deus, ele também passa por problemas, ele também tem sentimentos. Um homem de Deus também vive nesse mundo. O pastor, o líder, o levita é ser humano. Ele fica triste, ele se alegra, ele tem problema, ele tem boleto. A mulher de vez em quando incomoda. O que você passa, eu passo. Mulher dá trabalho. Vocês dão trabalho. Aleluia. Eu estava aqui na conexão, quero dar um testemunho para ela. Estava na conexão, nossa conexão 3 da tarde. Não pela palavra, mas porque depois tem aquela parte melhor que a gente gosta. Tem a comunhão. E aí, pastor Marcos, eu terminei, recebi os irmãos, alguns irmãos foram sair da minha casa, já era quase meia-noite. Só que durante a administração eu recebi uma ligação de uma irmã. Ela precisava muito de oração, mas tinha que ser naquela noite. Ela passou uma semana turbulenta. E eu disse, querida, mas a minha reunião acaba tarde, eu fico receoso do horário. Não, pastor, pode vir, eu não vou dormir enquanto você não vier. Eu disse, amém. Então eu me lembro que nós descemos ali, já era meia-noite passada. E eu me lembro que quando eu cheguei na casa da irmã, já era quase 1h, e quando nós chegamos era 2h da manhã. E eu fui, não falei nada para minha esposa, o meu filho estava atrás, não falei nada, mas o meu sentimento em Deus era de prazer, de assim, que bom que Deus está me dando a oportunidade de servir alguém que está precisando, porque eu fui chamado para servir. Nós somos chamados para servir. Mas o que tem isso a ver com Asaf? Tudo. Porque o pastor, a vida de pastor não é fácil. Eu fui chamado para viver o reino de Deus. O reino de Deus não é viver só o que é bom, prazeroso, o que eu gosto. Tem coisas que são necessárias a ser feitas. Quem é que quer sair depois de uma reunião cansativa, 1h da manhã, para fazer oração com a família do outro lado da cidade? Essa parte do evangelho muitas pessoas separam. O glamour, o vislumbre do evangelho todos querem. Muitos seguidores, uma igreja grande, mega igreja. Mas essa parte em que nós somos chamados a servir a todos, muitos não querem. Aonde eu quero chegar aqui é a vida de Asaf, embora ele seja homem de Deus, não é fácil, irmãos. O pastor ele tem que amanhecer o dia, e ele tem que dar bom dia a todos, ele tem que mandar mensagem, ele tem que se preocupar, amar. E eu faço isso porque Deus colocou no meu coração. Não é algo espontâneo. Mas quando o pastor deixa de fazer isso, o pastor é criticado. O pastor não mandou mensagem, o pastor não olhou para mim, não me deu bom dia, não me deu parabéns. Mas será que a igreja entende que o pastor também precisa disso? Pastor, como é que o senhor está?
O senhor está precisando de alguma coisa? Como é que está o seu dia? Porque o pastor também é humano. Eu choro, eu me entristeço, eu tenho luta, o diabo luta comigo. Mas eu tenho que agir dessa forma, mas a reciprocidade muitas vezes não acontece. Asaf, ele está vivendo isso, irmãos. Asaf Guga, ele chega lá na igreja, ele disse: cara, com a minha canção, a glória desceu, foi pessoas curadas, outras foram batizadas com a minha vida. Aí ele chega em casa, só que na casa dele muitas vezes a realidade é outra. Às vezes o filho está doente, às vezes uma conta que ele não consegue pagar, às vezes uma luta, e aí começa a comparação. Pô, através da minha vida, pessoas são curadas, vidas são restauradas, mas quando ele olha para ele, e a minha vez, a vez não chega. A vez não chega, pastor. Às vezes a gente vai lá no hospital, ora, a pessoa é curada, às vezes quando é a nossa vez não vê a cura. Às vezes a gente vai lá dar uma direção para a pessoa, e é de Deus, porque a gente direciona segundo a Bíblia, e a pessoa capta e uma coisa muda, mas quando é a nossa vez, as situações não mudam. Quem está me entendendo? Essa é a vida do homem de Deus, da mulher de Deus, todo filho de Deus. Então não se esqueça que nós também somos humanos, nós não somos super-heróis. Nós não somos super-heróis. Asaf, regente, levita, sacerdote, ele mesmo nos diz aqui que ele foi tentado a ter algumas reflexões. Então isso não é pecado, externar nossos sentimentos, nossas reflexões. Agora, para quem nós vamos entregar isso? Qual é a finalidade? Nós estamos a fim de resolver? Então ele vai para Deus, ele vai para Deus. Ele não vai para qualquer pessoa, ele vai para Deus. Diga comigo, ele vai para Deus. Diga para quem está do seu lado aí, diga, ele foi para Deus. Se você tiver um pouquinho de paciência para quem está ali atrás, dá uma olhadinha para ele, foi para Deus. Porque quem tem pessoa que já quer desabafar. Desabafa para o vizinho, para a sogra, para cuidado, irmãos, com quem você vai desabafar. Depois é igual justiça, ela pode usar isso contra você lá na frente. Ele foi desabafar para Deus, Lázaro. Então nós somos tentados também a ter essas reflexões. Mas onde tudo começa? Aonde tudo começa? Essa maldita comparação. Quando a gente começa a fazer comparações, aonde? Ele começa a olhar para o ímpio. Ele disse: pô, eu faço tudo certo, eu procuro fazer tudo certo, eu procuro ser uma pessoa correta, mas parece que a vida do ímpio, o vizinho tudo errado, parece que ele é mais feliz que eu. Eu tento fazer tudo certo, mas parece que o casamento do vizinho é melhor que o meu. A gente tenta ser correto, mas parece que a vida financeira daquele colega parece que deslancha. Eu tento ser correto, mas parece que a outra igreja ela tem mais gente, tem mais crente. Parece que a igreja ali do pastor tem mais crente do que aqui. A gente vai fazer comparação. Não é verdade, pastor? Tudo começa, Sandro, quando a gente começa a fazer comparação. A comparação, ela joga de conta a nossa vida. Fazer comparações é terrível. E ele está dizendo: será que vale a pena fazer o bem? Às vezes eu já falo isso para vocês, às vezes eu tenho a impressão de que está todo mundo certo e ele está errado, porque não é possível. Não é possível, irmão. A gente se santifica, a gente muda com o diabo, a gente diz a carne não pecado, e parece que as outras pessoas estão certas. Quanto mais errado, mais eles vencem, mais eles prosperam, parece que eles são mais felizes que a gente, irmão. Alguém já se sentiu assim? 2 pessoas, tá bom? 3, tá bom? Tá bom? 4, tá bom? 5, parece bingo, né? 6.
Será que vale a pena? Será que vale a pena? Asaf começou a falar isso para Deus. Eu olho para o ímpio e parece que eu estou feliz. Aí a gente vai lá nas redes sociais do ímpio e estava feliz em Disney World, postando fotos em Massachusetts. E a gente no Parque dos Imigrantes, empurrando o filho naquele brinquedinho. Só faz aquilo, irmão. Mas Asaf começa a comparar a vida dele com as outras pessoas. E ele, será que vale a pena? Ele foi lá, ele pregou, ele adorou a Deus no templo. A Bíblia diz que não coube tanta gente, porque a inauguração tudo queria estar. Tinha gente na circunvizinhança. As pessoas não podiam ficar de pé. Quando ele abriu a boca, quando a adoração subiu ao Senhor, desceu uma glória. Daí chegou uma hora que ele disse: tá, Senhor, é a minha vez. E quando vai chegar a minha vez? Eu fui lá, preguei uma palavra, fui lá, dei uma direção, eu visitei alguém e as coisas aconteceram, mas é a minha vez, é a minha casa, e a minha vida, o meu casamento, e as minhas finanças, e as minhas emoções, e a minha liderança. Então ele começa a fazer a comparação, parece que tudo do ímpio é melhor. Parece que o carro do vizinho é melhor. O carro do vizinho nunca quebra. A gente vê os filhos, parece que são, né, até mais robustos os filhos, mais lindos, assim, mais corados. Parece que não, isso é pecado falar, né? Eu ia falar, isso não pode falar. Parece que não vou falar. Parece que a mulher, parece que o marido é melhor que a mulher é mais bonita, né, irmão? Meu Deus! Mas isso acabou com Asaf. A comparação fez com que ele mesmo falou: eu quase me desviei. Comparar nossa vida com outras vidas, isso não serve para nada. O momento que nós estamos vivendo, Deus nos trata de uma forma particular, individual. Deus não é uma marca, uma empresa, uma indústria que Ele trata em massa, não. Ele não age com os seus filhos em massa. É de uma forma pessoal. Cada filho tem o seu valor, cada filho tem o seu processo, cada filho tem a sua caminhada. O que nós temos que lutar já de antemão é evitar comparações. Falando da minha vida, amados, eu sou tentado a olhar para o lado, ver, tem ministérios maiores. E eu estou falando no nível de investimento, porque aqui também se paga um preço. Aqui se ora, se santifica, aqui tem palavra de Deus, aqui tem manifestação de Deus. A gente é tentado, não é, pastor? O senhor não é tentado também isso? Não é? Vem para cá, vamos chorar junto. Vamos chorar junto aqui. Meu Deus. A minha sorte é que o vizinho é feio. Mas sabe que eu vou começar a orar com você também? Aleluias. Então sabe o que ele fala para Deus, Everaldo? Será que vale a pena fazer o bem? Os caras não estão nem aí, fazem tudo errado, trai, adultério, Meu Deus. sonegam, passam por cima das pessoas, e estão aí. Nós tínhamos uma brincadeira quando eu jogava ainda. Depois eu comecei a entender. Coisa de boleiro, mineiro e boleiro é uma raça terrível, né? Mineiro, olha, quem foi Joaci pode falar. Não que o Joaci era, mas ele pode dizer. Onde é mineiro, jogador e mais o quê? Só. Promotor, nossa, promotor. Aquelas pessoas que trabalham no mercado ali, irmão, corretor. Meu Deus. Eu sei que quando eu comecei a trabalhar de verdade, eu fui promotor. Irmão, o que acontece naqueles corredores do mercado? Quando tu vê um promotor ali abastecendo, tu já vai pensar, isso aqui tudo, o Cris pode dizer, né, Cris? O Cris aqui, parte, enfim. Então, promotor de venda, jogador, mineiro, chefe de cozinha. Eu sabia que não ia escapar. Eu sabia que não ia escapar. Bombeiro.
Pastor, olha só, vamos lá. Nós tínhamos uma brincadeira, passava alguém que a gente conhecia, que era bastardo, tinha sobrenome, tinha carro. Nós brincávamos assim: ah, será que aquele homem está preocupado? Será que ele tem boleto para pagar? Será que ele está estressado? Nós tínhamos essa visão, uma brincadeira assim bem grosseira. Mas a gente não sabe a vida que ele tem dentro de quatro paredes, não sabe o que ele vive dentro dele. A bola me levou aí a conhecer um dos proprietários de um mercado renomado da cidade, que talvez a gente encontre ele olhando o sobrenome, ele pode dizer: pô, tem uma vida abastada, né? Lucra muito, inclusive na pandemia. Só que quando eu conheci ele intimamente, eu vi que era um cara que só dormia com antidepressivo, um homem que tinha um filho na droga e não sabia mais o que fazer para tirar o filho de 18 anos na droga. Mas se a gente olha para a aparência do homem e acha que ele é feliz, pastor, porque ele tem talvez alguns bens, a gente acha que ele é feliz, uma pessoa satisfeita, porque às vezes é a aparência, e às vezes a gente quer a vida dele, a gente quer o casamento dele. Às vezes ela está de mãozinha dada, sorrindo no rosto, mas a mulher já não aguenta mais marido, já quer louca vazar, e a gente está desejando aquele casamento, a gente está desejando aquela vida, mas não sabe. A gente deseja aquele carro, mas não sabe onde aquele carro vai, em prostituições, motéis, droga, e a gente quer desejar aquela vida. Foi o que aconteceu com Asaf, pode acontecer comigo, com você. Comparações. A gente quer desejar o ministério, mas não sabe. Não, outra coisa, pastor, e se Deus nos der, será que a gente vai manter assim? Porque eu não sei se Deus me der um ministério grande, se eu vou ter ainda tempo de ir lá na casa de vocês, poder comer aquele cavaquinho, né? Aquele serrinho, né, Janaína, que nunca vem mais. Eu não quero perder isso. Amém? Não quero. Porque às vezes o coração muda. O coração é enganoso. Então, primeira coisa, precisa sair disso. Primeira coisa, comparação, evite comparações. Olha para quem está do seu lado ali e diga: evite comparações. Amém? Só se determina, a tua vida é melhor, amém? O teu casamento é melhor, a tua esposa é a melhor, o teu pastor é o melhor, aleluia. O teu ministério é o melhor. Glória a é o Deus. melhor, irmão. Aleluia. Nem que seja pela fé, diga amém. Amém. Pela fé. Mesmo que ainda não seja, mas diga amém, eu creio. Glória a Deus. Sintetizando aqui, Asaf estava cansado de fazer o bem, cansado de tentar ser uma pessoa correta, cansado de tentar fazer tudo certo. Ele estava cansado. Além de cansado, ele fala para Deus: será que vale a pena? Porque ele nunca deixou de servir a Deus, mas às vezes tinha coisa na vida dele que não mudava. Ele estava lá pregando, estava lá ministrando, mas talvez ele olhe para a vida dele, tem coisas que não mudam. E Senhor, será que vale a pena? Eu vou lá, através da minha vida, glória a Deus, através da minha vida, o meu ministério, tem pessoas que estão avançando, caminhando, mudando, mas e eu? Mas e eu? É a minha vez. E aí tudo isso fez o quê? Ele falou: eu quase me desviei. Olha o perigo da comparação. Quando a gente compara, a gente quase desvia. Quando a gente compara, a gente separa. Quando a gente se compara, a gente abre mão de tudo. A gente desiste de tudo. A comparação só serve de uma coisa: para nos fazer desistir, para nos desanimar, para nos fazer abandonar tudo. A comparação só serve para isso. Aí o 13, olha aí para a Bíblia, olha na Bíblia. 13, olha aí na Bíblia. Com efeito, inutilmente conservei o coração puro e lavei as mãos da inocência. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo inútil. Olha que coisa séria. Olha, Patrícia Dimas, o que ele está dizendo inútil?
inútil eu me manter puro, o coração inteiro, me lavar, né? Fala de purificação. Olha só o que estava passando no coração dele. Ele está abrindo o coração dele, carinha, para Deus. Inútil, em vão. É o que ele estava se sentindo. É a forma que ele estava se vendo, mais inútil. E o incrível é que nós podemos passar por isso. O incrível é que nós talvez já passamos, estamos passando, vamos passar, mas onde nós podemos evitar é começar as comparações. Amém? Então 13. Inútil conservei o coração puro e lavei as minhas mãos da inocência. Só que daí, olha só que coisa tremenda. Só que o 17, pastor, a Bíblia vai dizer: até que eu entrei no santuário de Deus. Isso tudo até que ele entrou no santuário de Deus. E ele começou o quê? A Bíblia diz no 17: até que eu entendi o fim deles. Até que eu entrei no santuário de Deus e comecei a entender o fim deles. Mas tem algo curioso aqui. Como é que um levita, um homem de Deus, um sacerdote, pode dizer até que eu entrei no santuário de Deus? Então ele não estava no santuário? É isso? Ué? Ele estava no dia da inauguração do templo? Ele é responsável pela adoração do templo. Mas ele está dizendo que até no dia que eu entrei no santuário e comecei a entender o fim deles. Por que ele usa essa expressão, até que eu entrei no santuário? Ele não estava lá no santuário, então. Pois é, não, mas eu estou perguntando, não é para a senhora também falar, é para a senhora me responder. Você pode ter a mesma dúvida, também não me ajuda. Pois é, pois é. Até que eu entrei no santuário, e com letra maiúscula, santuário. Até que eu entrei no santuário e eu comecei a entender, olha a expressão que ele usa, a entender o fim deles. Sabe onde isso tudo vai mudar? Comparações, sentimentos, tentados a desistir, tentados a achar que não vale a pena fazer o bem, tentados a achar que não vale a pena ser correto. A Bíblia diz que enquanto uma geração estava em pecado, se dando em casamento, curtindo, a Bíblia diz que um homem se manteve íntegro. Não é? E vocês acham que não passou no coração dele? Cara, todo mundo trai, todo mundo bebe, todo mundo é promíscuo, todo mundo. Mas ele diz: eu não, na minha casa não. Se é comum ali, mas na minha casa não. Se é comum lá, mas na minha vida não. Pode ser comum, mas não é normal. Pode ser comum mentir, pode ser comum trapacear, pode ser comum trair mulher, pode ser comum, mas não é normal. Mas a Bíblia diz que ele só entendeu isso quando ele entrou no santuário. Esses sentimentos que nos rodeiam, esses sentimentos que nos cercam, e qualquer homem, estou falando de Asaf, eles só são eliminados, amados. Não é oração, não é repreender o inimigo, não é chamar o pastor, não. É quando nós entramos no santuário. Sabe em que lugar, pastor? No ambiente de glória, quando nós fechamos a porta do quarto. É nesse lugar, nesse ambiente, é quando nós estamos na presença de Deus, nós entendemos, nós começamos a entender as coisas como ela realmente é. Porque no meu coração passam muitas coisas, na minha mente idem, mas as coisas como elas realmente são, eu só vou entender quando estou na presença de Deus. Olha a importância de duas coisas: a importância de estar nesse lugar, olha a importância de congregar, irmão. Olha a importância de estar dentro de uma igreja. Irmão, todo mundo tem uma religião, todo mundo tira um tempo para ir para uma igreja. Ele está dizendo essas coisas, eu só compreendi nada. Quando eu fui para a igreja, quando eu congreguei, quando eu estava na presença de Deus. Por outro lado, eu subentendo
quando eu não congrego, quando eu não estou na presença, quando eu estou afastado, olha o que acontece. Tem sentimentos, ideia que vem no coração, na mente, simplesmente pelo afastamento, simplesmente por não estar na congregação, simplesmente por não estar na comunhão com os irmãos. Aí eu começo a achar coisas, Lúcia, que não são. Eu começo a ilustrar coisas, eu começo a montar uma história. O afastamento. E por isso Deus preparou um lugar. É no ambiente de glória, quando nós entramos no secreto, nós começamos a entender a coisa. Mas olha só que coisa tremenda. Você pensa, Ingrid, que quando ele foi se queixar para Deus, Deus começou a dar a vida do ímpio que ele desejou. Ele falou inveja, invejei. Ele usou essa palavra, invejei. Olha que coisa incrível, pastor. Pega essa aí, com a mão direita. Olha só. Você pensa assim daqui, Deus deu aquilo que ele estava invejando? Não, ele invejou a prosperidade do ímpio. Não, ele invejou o carro do ímpio, o gramado, a piscina, a maquininha de fazer café do ímpio. Sinto o cheiro, já sinto o cheiro. Quer ver, fizeram alguma nova agora, doce de leite, leite moça, cápsula leite moça. Mas você pensa que Deus deu aquilo que ele invejou, a vida do ímpio. Sabe o que Deus deu para ele? O verdadeiro entendimento, a compreensão das coisas como são. Glória a Deus. Deus não deu nada de material para ele para dizer, não, filho, então para acalmar o teu coração vou te dar um presente. Não. Sabe o que Deus deu quando ele entrou na presença de Deus? O verdadeiro entendimento, irmãos. Nós precisamos ter a verdadeira compreensão das coisas. A compreensão, nós precisamos compreender. Sabe o que o Jó falou? Eu falava de coisas que eu não compreendia. Mas agora, somente agora. Agora o que, Jó? Quando eu entrei na presença de Deus, antes eu falava de coisas que eu não compreendia. Irmãos, isso é coisa de que nós não compreendemos como é Deus, como Ele age, como as coisas são. Não é como eu penso, não é o que eu sinto, é como é. E como é, nós só vamos entender quando nós entrarmos no santuário. Não é buscando lugares, não é fazendo viagens, não é prazeres da vida que eu vou entender as coisas, não. O entendimento é no santuário. Ele está dizendo, não sou eu, é Ele. Mas quando eu entrei no santuário, eu comecei a compreender. Glória a Deus. E Jó ele disse, tinha coisas que eu não compreendia. O que você não entende hoje? O que você não compreende hoje? Se Deus é bom, por que tanta maldade? Se Deus está no controle de tudo, por que o mundo parece que está perdido? Tem coisas que nós não compreendemos, mas a Bíblia diz que quando eu entrei no santuário, irmão, irmã, vem para o santuário. Não estou falando de religião, não estou falando de igreja, eu estou dizendo, vem para o santuário. Entra no santuário. Entra no santuário e tudo vai parecer claro, tudo se torna claro. Irmãos, eu vivi até os 27 anos da minha vida dentro e preso de uma religião. E eu confesso que tinha coisas que eu não entendia. E hoje as coisas são tão claras. Sabe por quê? Santuário. Congregar é importante, irmão. Congrega, nem que seja do lado da tua casa. Participa de uma conexão. Vai ali, estude a palavra, depois tenha comunhão com os irmãos. Não anda sozinho, não. Não anda sozinho. Congregue, se envolva. Tenha o teu secreto. Tenha o teu devocional. Tira um tempo para Deus, para você compreender as coisas.
Senhor, eu não estou compreendendo isso, por quê? Tem coisas que nós só vamos entender no santuário, é na presença de Deus, é na congregação, é na presença do Pai, é no secreto. E aí nós temos uma escolha: ou nós vivemos segundo o que eu penso, o que eu sinto, ou o que realmente é. É diferente, né? Asaf, nesse momento, ele estava vivendo segundo o que ele estava pensando, o que ele estava sentindo. Mas aí chegou no santuário e Deus mostrou como realmente era. Deus mostrou o fim do ímpio. Deus mostrou para ele que muitas são as aflições do justo, mas ele jamais seria desamparado. Mas quando ele entrou no santuário, Deus mostrou para ele, Lúcia, que uma noite, o choro poderia durar uma noite, mas ao amanhecer vinha a alegria dele. Quando ele entrou no santuário, ele compreendeu que a força dele estava no Senhor, não estava em coisas, estava em Deus. Tem coisas que nós só vamos entender no santuário. O pastor pode falar, o psicólogo pode falar, me perdoa, Bruna, mas é isso mesmo. É importante a psicologia, o pastor, mas se você não entender essas coisas, que é só você e Deus, não resolve. Vou te provar, posso te provar? Vou te provar. A Bíblia diz o seguinte: Jesus morreu, antes de ascender aos céus, ele vai até aos discípulos de Emaús. Eram dois? Eram dois. Eram, tá? Plural, não é era. Eram dois. Estavam caminhando, Jesus entra no meio da conversa. Ué, o que vocês estão falando? Eles falaram o quê? Ex-peregrino? Por acaso não sabem o que aconteceu? Achávamos que era ele que haveria de libertar o povo, mas morreu. Olha só a importância da compreensão, a importância de entender as coisas e não achar o que a gente pensa. Jesus, ele poderia muito bem, Nazaré, chegar ali: não, eu sou Jesus, eu estou aqui vivo, eu estou aqui em mim. O que é que ele faz? Lembra do que estava escrito? Olha onde Jesus vai. Ele vai no entendimento. Jesus poderia se apresentar e dizer: cara, eu estou vivo, olha aqui. Sabe o que ele faz, Nazaré? Ele foi para abrir o entendimento deles, porque ele podia se apresentar para eles, mas eles continuavam não entendendo. Quem está comigo? Então Jesus começa a dizer: lembra que o profeta Isaías falou? E ele foi trazendo para eles compreender, porque tem coisas que nós precisamos compreender. Tem situações que Deus não vai se apresentar, Deus não vai fazer, mas antes Ele precisa nos fazer entender. Nos fazer entender. Porque eu falava de coisas que antes eu não compreendi, mas Jó falou: agora os meus olhos te veem. Glória a Deus. Então a primeira intervenção de Deus na vida de Asaf não foi dar o que ele estava invejando, foi fazer ele entender. Amém? Então eu não sei o que você vem buscar nessa noite, mas o que Deus tem para mim, para você nessa noite, é nos fazer entender certas coisas que já vai mudar a nossa vida, que já vai mudar a nossa vida. O entendimento real das coisas. Glória a Deus. Então, queridos, a primeira intervenção de Deus ao entrar no templo foi mostrar para ele o fim dos ímpios e essa falsa impressão de que eles estão ganhando a vida e nós perdendo. E a Bíblia é muito clara: quem pensa que está ganhando está perdendo a vida, e aquele que pensa que está perdendo ganha lá, no nome do Senhor. E aí a gente pensa, né? Pô, cara, eu podia ir para casa dormir, no outro dia eu tinha entrega, porque sabe o dia das mulheres lavar, algumas, né? Algumas não sabem lavar casa, algumas lavam roupa, algumas, nem todas, mas algumas. Era dia de eu fazer entrega, cobrança, eu disse: pô, tem que acordar cedo. Não. A gente precisa, na verdade, compreender aquilo que Deus quer da gente, não andar segundo nossos sentimentos e achismos. Mas seguindo aqui a Bíblia, meu tempo está acabando. Queridos, quando nós estamos fora desse local, muitas coisas, muitos reflexos, muitas situações acontecem. Você não precisa nem estar em pecado. O afastamento,
filho pródigo. Ele quis a sua herança e disse: Pai, me dá minha herança. A herança era de quem? Dele, era dele, legítimo, filho, herdeiro. Pegou a herança e se afastou da casa do pai. E qual foi o fim do filho? Amado, o afastamento do santuário de Deus, ele gera implicação na nossa vida. E aí nós começamos a criar coisas na mente, nós começamos a criar sentimentos, porque o afastamento. Aí a gente começa a elaborar uma historinha, né? Eu fui na igreja, não me olharam, o pastor estava falando para mim, dando indireta para mim. Isso tudo é que ser humano, gente. Eu já ouvi, não nessa casa, né? Que esse espírito nós já anulamos. Mas eu no ministério, a pessoa vem dizer: pastor, o pastor tal foi lá. Aquelas coisas que ele falou foi para mim. Eu disse: irmã do céu, como é que o pastor, ele ora, ele organiza um culto para subir aqui para falar algo para ti? Irmão, vou dizer para você: se o pastor não tiver coragem, se ele não tiver autoridade e amor para falar o que ele tem para falar em você, ele não serve para pastorear. Se eu usar a Bíblia para falar algo indireta para você, irmão, eu não sirvo para estar aqui em cima. Mas sabe o que é o afastamento? A gente começa a imaginar coisa, pastor. Foi para mim, viu? Foi indireta para mim. E aí o marido sobe porque ela cotovela o marido o culto inteiro, na terceira vértebra. E ele pensa que é rir, não é? De toda a mulher, ó, tá vendo? Foi para mim. Ó, de novo, falou para mim, viu? Irmãos, eu estou te dando o exemplo de que quando a gente quando nós não estamos nesse lugar, sentimentos enganosos se estabelecem dentro de nós, ao ponto de ele dizer: será que vale a pena orar, ir para a igreja? Será que vale a pena ir para a igreja, fazer o que na igreja? Quanto mais a gente reza. Essa semana eu fiz tudo certinho, pastor, fiz tudo certinho. Orei, jejuei, não coabitei, não fui para a carne. Mas as coisas não vão, é assim. Esse sentimento é porque é o afastamento, é de não estar ali no santuário. Mas quando nós entramos no santuário, amém? As coisas começam a fazer sentido. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero encerrar 5:9. Como Asaf encerrou com chave do glória, quando ele diz, deixa eu achar aqui, deixa eu anotei, glória a Deus, 17, quando o coração ele diz o que no 21, quando o coração o quê? Amargurou. Se amargurou, né? Quando o coração se amargurou e as entranhas se me moveram, eu estava o quê? O que ele falou? Embrutecido. O meu está diferente. Oi? Vai a tua tradução, irmão? Despedaçado por dentro. Despedaçado por dentro. Moído. Isso é sintomas do quê? Afastamento. A Natalina está aí? Ela se sentiu mal. Tá. O que é que acontece? O que é que a Natalina entendeu? O que é que Deus falou com ela? Você veio me buscar porque está precisando? E quando ela vai me adorar, onde é que você estava? Palavras dela. Então, quando a gente se afasta de ter uma verdadeira adoração, porque vir buscar Deus quando precisa de algo é interesse, né? É interesse, não é uma vida de adoração. A gente só procura uma pessoa quando quer algo porque está interessado. Então ele diz que devido a isso o coração dele se embruteceu, e devido a isso ele ficou irracional. É o que gera em nós devido ao afastamento. Não é que nós somos assim, não é que nós queremos ser assim, é reflexo. Então eu quero insistir nisso, irmãos.
Tem coisas que só vão mudar dentro de nós, pensamentos, conceitos, sentimentos, é no santuário. A Bíblia é bem clara, esse é o caminho, esse é o processo, é esse caminho que nós temos que percorrer. Existem conceitos, pensamentos, achismos, que só vão mudar no santuário, na presença de Deus, tendo um momento com Ele. E aí, além dele entender as coisas como realmente são duas coisas. Escute bem, eu vou encerrar o culto. Está virado para mim? Misericórdia, como diz os irmãos do interior, misericórdia. Presta atenção, eu começo o culto com um homem que quase desviou. Tem alguém quase desviado aqui? Precisa responder. Misericórdia. Ué, ele disse que estava quase desviado porque nós somos quem diferente dele. Tira a mocinha da irmã. Me ajude. Presta atenção. Nós começamos um culto falando de um homem que quase estava desviado. Amém, pastor Marcos? Um homem que ele falou, eu quase me desviei. Mas quando ele entrou no templo, Deus deu duas coisas para ele, que mudou a vida dele. Então ele entra na igreja, ele vem no culto no domingo, quase desviado. Chegando na igreja, Deus libera uma palavra, Deus libera uma unção, vem uma graça, pastor, Deus uma glória. Aí ele recebe o que? Primeira coisa, ele começa a compreender as coisas. Ah, é assim, não sabia, olha só. E a outra coisa, quando ele entra no santuário de Deus, levanta sua mão direita para o Senhor. Todavia, eu estou sempre contigo. Glória a Deus. Tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho. E depois me recebe na tua glória. Aí o que ele vai dizer agora foi o que ele recebe no santuário. Sabe o que ele fala? A quem tenho eu nos céus além de ti? E não há na terra alguém que eu queira mais. Você sabe de onde nasceu essa canção? Quando ele entra no santuário, ele entende uma coisa: que o maior tesouro dele não era coisas, não era a vida do ímpio. Quando ele entra no santuário de Deus, Andréia, ele entende que a maior porção dele era o Senhor. A maior riqueza dele é a presença de Deus, era receber a presença e a glória do Pai. E aí ele diz: a quem tenho eu no céu? Aleluia, glória a Deus. Ele entendeu que a vida do ímpio, bens, era muito insignificante do que ter a glória do Pai, do que ter a presença de Deus, de poder ver a glória do Pai. E ele diz: a quem tenho eu no céu, além do Senhor? Aleluia. E não há na terra alguém que eu queira mais que a ti. Ele entra na igreja quase desviado, ele sai da igreja desviado, dizendo: Senhor, não há ninguém que eu queira mais que a ti. Ou seja, a presença de Deus é tudo. A presença de Deus é tudo. Ter Deus na vida é tudo. Ter Deus do seu lado é tudo. É você carregar Deus. É maior do que tudo, é maior do que riquezas. Aleluia. É maior do que bens, é maior do que vidas. E ele entendeu isso, irmãos, no santuário. A quem tenho eu? Aleluia. O céu além de ti. Não há na terra alguém que eu queira mais que a ti. Sabe o que o salmista Davi vai dizer? Cadê minha Bíblia, meu Deus? Perdi minha Bíblia. Sabe o que o salmista vai dizer? Uma coisa eu peço e a outra buscarei. Olha o que Davi, obrigado, pastor. O que Davi fala? Uma coisa eu peço e a outra buscarei. Aleluia. É isso, é o nosso maior galardão. Abraão, tu está desanimado por quê, Abraão? Ah, o meu filhinho não veio ainda. Eu estou cansado ali de me preparar, não aguento mais, não aguento mais aquela vida. Eu não aguento mais aquela vida com Sara, as coisas não acontecem. E Deus disse: Abraão, eu sou teu galardão, Abraão. Eu sou tua maior porção, Abraão. Amados, ele entendeu que se ele tinha Deus, se ele tinha a presença de Deus, ele tinha tudo. Porque certa vez Moisés disse: Senhor, e se eles não acreditarem em mim? Eles não vão acreditar em mim